Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo, sim, com muito ouro, muita riqueza por aqui. Vamos iniciar desse jeito, assim, riquíssimo este vídeo, sim, muito barrocão por aqui. Teremos, sim, barroco nessa produção, tá bom? Mas não somente barroco, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui as cores dessas lindezas, que sim, eu utilizei aqui, tá? Menos este. Este ia ser utilizado, porém, eu resolvi não colocá-lo na produção, tá? Mas eu utilizei, sim, o Antúrio da Barroco, tá? O número 9202, o Antúrio, tá? Não é o Premium, é o Barroco normal, tá? E utilizei o Granary. Qual é o número do Granary aqui? O 9384, esse verde lindão, tá? E o verde com este vermelho super combinam, né? Um acaba realçando o outro, fica muito interessante, tá? Fiz a produção lindeza, né? Iniciei a produção lindeza com esta agulhinha nova por aqui, a 3,5, tá? A numeração dela tá escritinha aqui atrás, mas a câmera não quer focar, que legal. Enfim, é a agulha 3,5 novinha que eu comprei por aqui, tá? Tô tentando me adaptar com este cabo. Ele é um pouquinho difícil de se adaptar, porque eu uso só aquela agulha de alumínio, mas tá tudo certo. E como eu seguro assim, como se eu estivesse segurando uma caneta, fica meio estranho a princípio, mas tá tudo certo, tá fluindo o crochêzinho por aqui. Utilizei também a minha tesourinha com os marcadores de ponto e, como eu tô dizendo pra vocês aqui, já dei início à produção, tá? Coloquei aqui os meus barrocos para trabalhar, coloquei aqui muito ouro, muita riqueza nesta produção. E foi dada a largada aqui na produção de flores catavento e os squares, tá? Tenho aqui 7 squares prontinhos e vocês estão vendo aí, né? Como uma cor acaba realçando a outra, né? Uma cor deixa a outra mais viva, mais assim, pá, cheguei chegando, enfim, tá? Tô amando iniciar essa produção. Vamos ver aqui se eu não vou quebrar muito a cabeça. Mas enfim, a princípio eu tô gostando. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Vou colocar pérolas também nessas flores, tá? Vou colocar pérolas. Não sei ainda se eu vou colocar a pérola branquinha mesmo, ou se eu vou colocar uma pérola de outra cor aqui, tá bom? Mas a princípio já estão prontos aqui. Essa flor ficou um pouquinho mais rechonchuda, eu aumentei um pontinho aqui, né? Porque normalmente eu faço o anel mágico, inicio com 3 pontos altos e na próxima volta da pétala, eu pego o primeiro e o segundo ponto alto, também com pontos altos, e no terceiro eu faço 2 pontos altos, tá? Nesse aqui eu fiz 3, por isso ela ficou um pouquinho mais repolhudinha. Gostei, tá? Ficou um pouquinho mais repolhudinha, um pouquinho mais aparente. Mas tá linda aqui. Amo fazer essa florzinha catavento, tá? Queria fazer outra, queria, mas achei que ia ficar um pouco demais. Enfim, tem mosquitinho passando por aqui. Vou dar continuidade à produção e daqui a pouquinho eu volto. Ainda não vou contar pra vocês o que eu tô planejando por aqui, tá? Ainda não vou contar, mas talvez no próximo take vocês já descubram o que é que eu vou fazer por aqui, tá bom? Vou continuar o crochê e daqui a pouquinho eu tô de volta. E de volta, ainda faltam 3 squares aqui para dar continuidade ao trabalho, porém o fio que eu precisava acabou-se, findou-se aqui, tá? Secou o conezinho. Esse aqui é o fio branco da Bandeirantes, que eu comprei pra tá fazendo os gatinhos organizadores de controle. Enfim, finalizou-se aqui o cone, então vou ter que comprar mais fio branco pra poder estar utilizando aqui, tá? Então, consegui passar esse pedacinho aqui num quarto square e consegui fazer 3 squares aqui
com o branco passado na voltinha dele, tá? Então, acho que vocês já adivinharam por aqui o que é que eu vou aprontar, né? Quando a encomenda aparece, a gente tem que fazer, tá? Então, não queria entrar na modinha, não, mas caí na besteira de mostrar uma foto pro cliente lá do Pinterest, né? Ela viu, eu mostrei a foto lá do Pinterest pra ela. Ela se interessou, falou: ah, se você conseguir fazer, eu quero. Então, tô aqui produzindo, tá? Vou precisar comprar fio 6, né? Branco, verde e vermelho, tá? Porque vai ser uma peça para estar sendo utilizada na mesa. Então, tem que ser um fio mais fininho, tá? Tenho aqui o fio 8, porém, para fazer essa peça vai ficar muito, muito pesada. E aí, não vai ficar interessante para utilizar na mesa. Para o tapete, o fio 8 super combina, fica super justinho, super ok. Mas para peças ali um pouco mais leves, para estar utilizando em cima da mesa, eu prefiro utilizar o fio 6, tá? E como este fio aqui tá fino, né? Tá um fio 6 assim, bem fininho, vai ficar bacana, tá? Não que os fios da Bandeirantes sejam finos, porém, eu achei esse fio 6 muito, muito fino, né? Então, é o ideal para eu estar fazendo essa peça, tá? Vou fazer aqui um tapete, toalha, estrela, né? Porque não vai ser utilizado no chão, vai ser utilizado na mesa, então é uma toalha estrela, né? Vai ficar ali centralizada na mesa da cliente e ela pediu para fazer nos tons natalinos. Então, vou ter que correr atrás aqui do fio branco, do fio verde bandeira e do vermelho. Então, o vermelho da Bandeirantes é muito, muito lindo, né? O da Polo também, aquele vermelho pimenta, é bem, bem vivo. Mas o vermelho da Bandeirantes consegue ser ainda mais bonito, né? Quando eu for aí atrás do fio, eu descubro o que eu vou encontrar e se eu vou encontrar essas tonalidades com facilidade. E aí eu consigo dar prosseguimento aqui na produção, tá? Mas por enquanto, vou dar uma pausa aqui, vou pegar outra coisa, porque sim, além do crochêzinho com barbante, tava fazendo ali uns amigurumis também de encomenda, e aí a gente vai intercalando um com o outro para não cansar nem de um e nem de outro, tá? E no meio desta brincadeira toda, também estou trabalhando com fio 8, também tô brincando ali com os presentes que a Nai me deu. Sim, não esqueci, não, também tô trabalhando com os fios 8 lindos, lindos, lindos que eu ganhei. Tô aqui produzindo peças muito, muito lindas que eu vou trazer em detalhes para vocês, tá? Mas tem encomenda, tanto de novidade aqui no barbante, né? Novidade pelo menos para mim, porque eu nunca fiz. Tem muita, muita gente se jogando aqui nesse modelo. Virou uma sensação no momento, aí muita gente interessada em fazer. O Roger soltou aula há pouco tempo, então não fui ver a aula dele, mas eu vi que ele soltou a aula desse modelo. A Ramonita já soltou aula há uns 3 anos atrás, se eu não me engano. A Vanessa Marcondes também tem aula desse modelo, porém, eu não acompanhei videoaula de ninguém, tá? Eu tô fazendo, por enquanto, na base do olhômetro. Caso surja alguma dúvida aí no meio do caminho, aí eu vou ter que recorrer a alguma videoaula. Não vou ter como fugir se surgir alguma dúvida. Mas pelo olhômetro aqui dá pra fazer tranquilamente, tá? Menos que eu queira incrementar aqui alguma coisa, fazer alguma coisa no meio do caminho, mas aí eu vou mostrar pra vocês também, tá? Na minha mente vai ficar diferente dos que estão aparecendo e dos que já apareceram. Mas vamos ver aqui o que eu vou conseguir fazer, tá bom? Vou continuar por aqui com o meu crochêzinho. Vocês continuam aí do outro lado, que daqui a pouquinho eu volto com o resultado de mais essa lindeza. E vindo dividir com vocês aqui o que sobrou dos fios que eu comprei, tá? Me empolguei, fui atrás dos fios. E acabei nem mostrando para vocês os cones fechados, né? Então, já vou mostrar para vocês aqui os cones abertos, quanto sobrou de cada um deles, tá? Comprei os fios da Bandeirantes, tá? Então, tanto o vermelho... E desculpa as unhas aí, tá?
Foca na produção. Tanto o vermelho, quanto o branco, quanto o verde bandeira são da Bandeirantes, tá bom? Então, o vermelho foi bem utilizado, tá? Fio 6, cada um deles, tá? 570 metros em cada cone, acho que tem 600 gramas cada cone, tá bom? Me sobrou tudo isso aqui de vermelho. Me sobrou tudo isso aqui do branco, porque foram apenas alguns detalhes, né? Eu precisava para colocar a volta nos squares e para fazer alguns detalhes ali no meio da peça. Então, sobrou bastante fio aqui. E o verde bandeira, lindão também, super viva essa cor, tá? Me sobrou tudo isso aqui. Então, posso dizer que rendeu o fio? Posso dizer que rendeu, tá? Sobrou muito, muito fio. A peça ficou super linda. Me surpreendi com o resultado. Achei que fosse até demorar mais, mas ali, um sabadão, à tarde de sábado, consegui fazer a peça tranquilamente, tá? Claro que eu já tinha as flores prontas, já tinha iniciado 3 bases passado branco, né? Então, fui trabalhando ali a alternância de cores, tá? Mas um dia aí se dedicando à confecção da peça, a gente consegue fazer. Como eu disse pra vocês, eu não segui videoaula, tá? Sei que tem várias videoaulas aí disponíveis já no YouTube, do Roger, da Ramonita, da Vanessa Marcondes, entre outras, né? Porque depois que a gente descobre a videoaula de uma peça, o YouTube vai sugerindo ali outras muito parecidas. Então, tem muita gente que tem videoaulas de modelos parecidos com esse, tá? Eu fiz as minhas próprias adaptações, Fiz no olhômetro, fiz no sugestômetro, no talvez vá funcionar dessa forma e deu tudo certo no final, tá? Acabei de costurar as pérolas ali e já vou esticar a lindeza aqui para mostrar todos os detalhes, tá? Então, preparem aí o coração de vocês, porque essa peça ficou incrível de linda e com certeza vocês vão se apaixonar pelo resultado. E quem tá fazendo muita combinação linda desse modelo também é a Carlinha. Ela trouxe muita inspiração num vídeo recente do canal, na versão Suplás, né? Ela trouxe ali a versão mãe e filha, que ficou bem interessante também, dá pra gente se inspirar muito nas combinações de cores. Mas aqui eu parti para os tons tradicionais natalinos a pedido da cliente, né? Mas já me apaixonei por aqui e com certeza YouTube afora tem muitas e muitas inspirações para vocês também arrasarem na composição para esse modelo que já é sucesso. E bora lá para os detalhes dessa lindeza, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu coloquei a pérola, tá? Aqui na florzinha catavento. Fiz uma adaptação só pra deixar ela um pouquinho mais gordinha, tá? Eu só acrescentei um pontinho na segunda volta, então ela já ficou mais rechonchuda. Mas é o mesmo padrão da flor catavento que eu faço por aqui, tá? Coloquei esta pérola no tom de pérola, tá? Ela não é branca, ela é puxada pro tom de pérola. Não lembro a numeração dela, tá? Já tenho há muito tempo. Mas foi só pra dar aquele toque de brilho na peça, tá bom? Então, antúrio, granary, o fio branco, o fio verde bandeira e o fio vermelho. E para esse square, eu trabalhei esse pontinho aqui super gracinha, super rápido, tá? Fiz aqui os bloquinhos, fiz um lequezinho e trabalhei 5 pontos altos alternados com picôs, tá? Então, são 5 pontos altos, 4 picôs e na alternância ponto baixo, tá? Então, em um lequezinho a gente faz esses 5 pontos altos com os picôs e no outro lequezinho a gente faz ponto baixo. E aí, vai ficando essa alternância. E deu super certinho aqui pra quantidade de pontos que eu fiz no meu square, tá? Eu trabalhei aqui 2 no tom branco, 2 no azul, e aí eu vim trabalhando 1 no vermelho, para depois trabalhar essa voltinha. Então, com essa quantidade aqui, 5, deu certo. Então, sempre que for ímpar, vai dar certo fazer
esse trabalhado aqui dos pontos no final, tá? Eu não quis trabalhar o ponto tombadinho, ele fica bonito? Fica muito bonito, mas eu não quis colocar o ponto tombadinho, tá? Eu quis colocar esse ponto aqui porque eu achei que ficou muito mais delicado, finalizou de uma forma melhor, tá? 5 pontos nessa parte reta. Na ponta, eu coloquei 7 pontos altos, também alternados com os picôs, tá? Só para dar um charme a mais, para ele não dar aquela encolhida, tá certo? E agora eu vou mostrar a peça aqui para vocês. Esta lindeza ficou dessa forma, super, super lindo, super rápido de fazer, tá? Como eu disse para vocês, não segui videoaula, fui fazendo no olhômetro, no achômetro, no deduçômetro e deu tudo certo, tá? Fui fazendo os squares, depois eu fui fazendo a união deles, fui trabalhando o vermelhinho por fora, depois eu fui trabalhando o vermelhinho por dentro, pra terminar toda a parte de fora antes e depois ir trabalhando a parte de dentro, que é onde a gente vai matando os pontos para finalizar ali no centro, tá? Então, quebrei um pouquinho a cabeça no início, quebrei um pouquinho a cabeça, tá? Essa parte inicial aqui é mais fácil, porque a gente entende que a gente tem que pular já esse ponto aqui para poder começar a fazer os detalhes. Porém, lá pro final, eu tive que fazer as minhas adaptações, tive que pular um pouco mais, tá? Tanto que aqui, ó, eu tive que pular 2 bloquinhos pra fazer essa parte aqui já da finaleira, pra ele não embodocar, pra ele não ficar assim, né, pra cima, ficar aquele bolinho pra cima, tá? Pra a peça ficar retinha, ficar perfeitinha. Fui trabalhando assim, tá? E finalizei ali com pontos altos pra não ficar nenhum buraquinho no meio. Poderia colocar uma flor de aplicação? Poderia. Mas como vai funcionar como uma toalha, né, pro centro da mesa, e aqui a gente vai poder colocar um vaso, uma fruteira, qualquer coisa ali no meio, se tivesse uma flor ia atrapalhar, tá? Então, ficou lindão. Eu gostei, gente. Eu gostei. Não queria ter entrado nessa modinha, não. Mas achei perfeita a peça, tá? Eu gostei do resultado. A composição de cores fica muito, muito bonita, né? O vermelho e o verde, eles chamam a atenção, principalmente nessa época do ano que a gente tá, né? Final de ano aí, Natal chegando, se aproximando, todo mundo quer decorar a casa com esse tema. E dessa vez, esta foi a composição, tá? Fiz aí a toalha estrela. Coloquei, sim, as minhas adaptações, fiz com o meu toque, fiz aqui com 7 pontas, poderia ter feito com mais? Poderia ter feito com mais, mas talvez o material não fosse o suficiente, tá? Então, caso vocês queiram se jogar aí nesse modelo, ele é econômico? Relativamente sim, tá? Quando a gente pensa em trabalhar com as 7 pontas. Quando a gente vai aumentando a quantidade de squares aqui, a gente vai aumentando essa quantidade de pontas, ele já não fica tão econômico. Porque o square, ele é uma peça quadradinha, então conforme ele vai aumentando, ele vai consumindo um pouco mais de fios. Para essa parte interna da peça, ela não é tão gastona, né? A gente consegue economizar fios nessa parte central. Porém, o square, ele vai consumindo muito fio, porque conforme ele vai ganhando tamanho, mais fio vai nele, tá? Mas fica muito, muito lindo. Essa peça ficou com 1,2 m, tá? Eu acabei de medir, ela já descansou aqui, tá? Hoje é segunda-feira, eu finalizei essa peça no sábado, então ela descansou domingo todinho, e hoje eu tô esticando ela aqui para mostrar o resultado para vocês, tá? Ficou com 1,2 m. Então, a gente considera ali 1 metro de diâmetro, podemos dizer assim. Apesar de não ser uma peça redonda, 1 metro de diâmetro aqui, esta lindeza. E amei, viu, gente? Amei. Tem muitas possibilidades aí de combinar essa peça, muitas possibilidades até de flores pra gente colocar. Eu optei por estar colocando a flor catavento, porque eu não queria uma peça tão grande. Mas se a gente for pensar num modelo aí maior, mais chamativo, dá para investir numa flor mais elaborada, numa flor que chame ainda mais atenção,
para destacar, tá? Mas esse modelo por si só já chama atenção, já rende aí muitos elogios e rende uma surpresa muito gostosa ao longo da confecção, porque conforme a gente vai colocando ali as cores, a peça vai ganhando forma, a gente vai se encantando por ela, tá? Então, só se joguem. Se vocês têm curiosidade de fazer esse modelo, só se joguem. Como eu disse aí ao longo do vídeo, né? Tem videoaula mais atual, que é a do Roger Crochê, tem videoaulas mais antigas, como a da Ramonita, da Vanessa Marcondes, que foram as que apareceram para mim, tá? Assim que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o modelo, né? A Vânia já faz algumas combinações aí há muito tempo, já trouxe muitas sugestões de combinações pra gente, então é aquilo. Só se joguem, só explorem ao máximo a criatividade de vocês, tá bom? E sejam felizes aí na confecção. Se vocês quiserem adaptar bicos, só prestem atenção na quantidade aqui para dar certinho no final, para vocês não quebrarem tanto a cabeça, tá? Eu quis colocar esse bico porque eu achei ele muito delicado, achei que super combinou aqui, mas o bico tombadinho, ele é basicão, né? Então, se vocês colocarem uma flor muito grande ali, uma flor que chame ainda mais atenção, talvez vocês não precisem se preocupar tanto com o bico, porque a peça por si só, pelo desenho dela, ela já chama atenção, ela já é rica e dependendo do fio que a gente coloque aqui para a composição da peça, não precisa de mais nada. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que vocês possam se inspirar aí nessa combinação de cores, que vocês brinquem muito com os fios de vocês aí. E eu vou continuar com o meu crochêzinho por aqui, tá? Tenho que fazer meus amigurumis, tenho que finalizar peças ali que eu tô trabalhando no fio 8. E é isso. Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau.